Os Estados Unidos fizeram novos ataques aéreos contra os rebeldes Houthis no Iêmen. Essa é a maior operação militar americana no Oriente Médio desde que Donald Trump retornou à Casa Branca. Chama de mim, Dal! A crise no Oriente Médio continua se intensificando. Nas últimas horas, os Estados Unidos lançaram uma nova ofensiva contra os rebeldes Houthis no Iêmen, em resposta aos ataques desses grupos contra navios no Mar Vermelho. A ação americana ocorreu após repetidos avisos para que os Houthis cessassem suas investidas contra embarcações comerciais, que têm prejudicado o tráfego marítimo global. Os Houthis, que são apoiados pelo Irã, têm atacado navios comerciais e militares na região, alegando agir em solidariedade aos palestinos na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, em conjunto com o Reino Unido, lançaram uma série de bombardeios direcionados a bases militares, sistemas de radar e depósitos de armamentos usados pelos rebeldes. A ofensiva que começou, então, no sábado aos Houthis do Iêmen foi ampliada nessa segunda-feira e atinge não só a capital, Sanaa, mas também a cidade portuária de Hodeida, no Mar Vermelho, e também a província de Al-Jalf, que fica no norte da capital. Portanto, os ataques começaram na capital e agora se ampliaram também para esses dois locais. Os Houthis são um grupo rebelde armado xiita que é apoiado pelo Irã e que está em guerra com o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen desde 2014. Enquanto os Houthis são apoiados pelo Irã, com o apoio também da Rússia, o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita, que tem também o apoio dos Estados Unidos. Por isso, esse conflito, que se estende já há mais de 10 anos, também é visto como um conflito indireto entre esses outros países e, inclusive, essas grandes potências envolvendo até mesmo Estados Unidos e Rússia nesse conflito e nessas tensões. Segundo o Ministério da Saúde dos Houthis, os mortos já chegam a 53, incluindo incluindo civis e também 5 crianças e 2 mulheres. Além disso, também os Houthis disseram que quase 100 pessoas ficaram feridas nesses ataques que acontecem dos Estados Unidos a diferentes regiões do Iêmen desde sábado. Essa ofensiva foi ordenada por Donald Trump depois que os Houthis, na semana passada, disseram que iam retomar os ataques a navios israelenses no Mar Vermelho. Essa rota do Mar Vermelho é uma rota importantíssima para o comércio marítimo global, representa 12 a 15% do comércio global, porque liga a Europa e o Oriente Médio à Ásia. Depois que os ataques Houthis começaram, no começo de 2023, muitos navios tiveram que fazer um desvio pelo sul da África, pelo Cabo da Boa Esperança, aumentando o custo do frete global. E os Houthis iniciaram esses ataques em solidariedade aos palestinos depois do início da guerra entre Israel e Hamas. O líder dos Houthis, em um pronunciamento nessa segunda-feira, disse que o grupo vai aumentar os ataques aos navios americanos. Inclusive, falou que o grupo lançou um ataque a um porta-aviões dos Estados Unidos. A agência de notícias Reuters, autoridades americanas falaram que interceptaram 11 drones que foram lançados pelos Houthis, mas que nenhum deles chegou perto desse porta-aviões. Também no final de semana, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, disse que os Estados Unidos, no minuto em que os Houthis pararem os ataques aos navios, vão também cessar a campanha americana, mas enquanto os Houthis não pararem, a campanha americana vai ser implacável. Diversas instalações militares Houthis foram destruídas e há registro de baixas entre os combatentes. Em resposta, os Houthis prometeram intensificar seus ataques contra alvos ocidentais. Enquanto isso, Donald Trump também se pronunciou sobre o envolvimento do Irã nessa crise. O presidente americano fez uma ameaça direta ao regime iraniano, dizendo que caso o Irã continue financiando e armando os Houthis, enfrentará consequências terríveis. Signing this, and I'm unhappy to do it, but I really have not so much choice because we have to be strong and firm, and I hope that it's not going to have to be used in any great measure at all. It'd be great if we could have a Middle East and maybe a world at total peace. Right now you don't have that. When I left, you had peace all over the world, and now you have the world is blowing up. I'm signing this, and hopefully it will be a document which won't be very important, will hardly have to be used. So, see, they cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple.
Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. How do you think Iran is to developing a nuclear weapon? I think they're close. I think they're close. They're too close. But again, you could go back 4 years. I would have said they would have had it during this intervening period. But they're pretty close, Peter. And why say that you're unhappy to sign it if it's Iran and their proxies who threaten to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani? Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. O governo iraniano já tinha se manifestado sobre uma outra fala de Donald Trump no final de semana, dizendo que o Irã era responsável por financiar os Houthis e que seria responsabilizado por qualquer ameaça aos Estados Unidos. E em resposta, um general iraniano tinha dito que os Houthis tomam suas próprias decisões e que Teherã também vai responder de forma decisiva se os americanos cumprirem suas ameaças. Só para finalizar, também a Rússia pediu que os Estados Unidos parem imediatamente o uso da força, e esses ataques americanos também são vistos como uma forma do governo americano de pressionar o Irã a ir à mesa para negociar sobre o seu programa nuclear. Uma tensão que vai se elevando não só no Oriente Médio, mas também trazendo manifestações dessas outras potências. Mas essa não foi a única escalada militar no Oriente Médio. Após algumas semanas de relativa trégua, Israel retomou os bombardeios à faixa de Gaza, encerrando o cessar-fogo com o Hamas. O governo israelense justificou a ação alegando que o Hamas violou os termos da trégua e continuava planejando ataques contra alvos israelenses. O saldo da ofensiva já ultrapassa centenas de mortos, incluindo civis e líderes do Hamas. Israel afirmou que atingiu infraestruturas militares do grupo, enquanto fontes palestinas denunciam uma grave crise humanitária na região, com hospitais sobrecarregados e falta de suprimentos básicos. A situação segue cada vez mais delicada, com potências globais pressionando por uma nova negociação de paz. São até agora 413 pessoas que perderam a sua vida desde que a trégua foi finalizada, né, e o cessar-fogo encerrado entre Israel e Hamas. Só recapitulando para a nossa audiência, depois de um árduo processo de negociação no final de 2024, no começo de janeiro deste ano, nós tivemos, então, o cessar-fogo sendo implementado. Cerca de 33 reféns israelenses foram devolvidos para suas famílias, além de corpos repatriados. Com isso, as hostilidades foram paralisadas e também a ajuda humanitária pôde fluir de maneira mais tranquila para a faixa de Gaza. Porém, por conta de divergências durante as últimas semanas em relação à nova fase, a segunda fase desse cessar-fogo, não se encontrou nenhum consenso e Israel disse que, portanto, a guerra deve recomeçar para que todos os seus objetivos militares sejam alcançados na faixa de Gaza, inviabilizando qualquer tipo de administração política ou militar do grupo terrorista Hamas. Inclusive, muitos dizem que cerca de 56 reféns vivos e mortos continuam sob a custódia do grupo terrorista e que a não liberação dos mesmos que fez Israel retomar toda a sua empreitada militar com fortes bombardeios no norte da faixa de Gaza, também na região central de Khan Yunis, onde até agora, como eu disse, são 413 pessoas que foram notificadas como mortas, tantas outras feridas, e os hospitais já em uma situação de calamidade, com muitos doentes e muitos feridos chegando a todas as horas. O Hamas também comunicou que o seu chefe de governo dentro da faixa de Gaza, aquele que de fato comanda o enclave, também morreu durante essa ação militar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que não vai ceder e que, caso os reféns não voltem para suas casas, todas essas estratégias militares já colocadas em prática de 2023 até 2024 poderão ser retomadas com maior intensidade, principalmente com o aval dos Estados Unidos, já que o presidente Donald Trump fez várias declarações muito fortes contra o Hamas, contra os rebeldes Houthis do Iêmen e o próprio governo do Irã, que financia todos esses grupos fundamentalistas durante os últimos dias, o que dá maior legitimidade para Netanyahu, no caso da política externa, para continuar com a sua operação em Gaza. O que você acha desses ataques dos Estados Unidos aos Houthis? Trump tem razão ao ameaçar o Irã, ou isso pode piorar ainda mais o conflito? E sobre o fim do cessar-fogo entre Israel e Hamas?
Você acredita que a retomada dos bombardeios pode levar a uma guerra ainda maior? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet postando vídeos da forma correta aqui no YouTube, clique no link da descrição e assista a aula gratuita que vai te ensinar o método que vai te ajudar a criar um canal lucrativo no YouTube. Até a próxima!